Olá, eu sou o Caio. Eu sou a Andrea. Eu sou o Marcos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Matheus. E eu sou o Watson. E eu sou a Ina. E esse é o EcoCast. E o tema do nosso EcoCast é a desigualdade social e mortalidade precoce por doenças cardiovasculares no Brasil, baseado em um artigo publicado pela USP. Hoje vamos falar sobre os estudos ecológicos na epidemiologia e como eles ajudam a entender as doenças cardiovasculares na população. Nosso foco será mostrar como os fatores sociais, ambientais e econômicos influenciam a mortalidade cardiovascular no Brasil. Para isso, utilizamos artigos científicos que analisam a desigualdade social, mortalidade por doenças circulatórias e a influência dos espaços verdes na saúde. O estudo ecológico é um desenho epidemiológico que analisa dados coletivos, ou seja, informações de grupos populacionais. Em vez de avaliar um único paciente, o pesquisador compara cidades, estados ou regiões. Esse tipo de estudo é muito utilizado em saúde pública porque permite identificar padrões de adoecimento e mortalidade. Uma das vantagens, vamos falar em relação às vantagens e limitações sobre esse estilo de estudo, né, o estudo ecológico. Uma das grandes vantagens do estudo ecológico apresentado nesse artigo que nós vimos, é permitir ali e analisar relações entre doenças cardiovasculares, né, com os fatores sociais em um nível populacional. Em vez de estudar apenas indivíduos isolados, né, os autores vão observar ali municípios brasileiros inteiros, comparando mortalidade cardiovascular com escolaridade, renda, pobreza e condições de moradia. E isso é muito importante em saúde pública, porque as doenças cardiovasculares elas não surgem apenas por fatores biológicos, mas também pelos determinantes sociais da saúde. E, além disso, o estudo ecológico ele possui um menor custo, né? Ele utiliza ali bancos de dados que já existem, como o SIM e o IBGE, e consegue abranger grandes populações. Isso vai facilitar as análises nacionais, como ocorreu nesse trabalho, com 98 municípios brasileiros. Por um outro lado, o estudo também vai possuir ali limitações, né? A principal delas é a falácia ecológica, que acontece quando os resultados observados em uma população são aplicados diretamente ao indivíduo. Um exemplo, o fato de um município ter baixa escolaridade e alta mortalidade cardiovascular não significa que toda pessoa com baixa escolaridade vai sofrer dessa doença. Uma outra limitação é a dependência da qualidade dos dados. Existem, muitos subdados, que não estão ali completos, existe uma limitação em relação a isso. Então, tem ali um maior número de causas mal definidas, o que pode interferir nos resultados do estudo. E seguindo sobre o mesmo estudo, mas entrando na parte de desigualdade social e mortalidade cardiovascular no Brasil, os pesquisadores eles começaram a observar que regiões com piores condições socioeconômicas, piores desenvolvidas, com baixa qualidade de vida também, eles observaram que apresentavam maior taxa de mortalidade precoce por doenças cardiovasculares. Então, isso demonstra um fator social, pega um exemplo de renda, escolaridade, acesso à saúde, a alimentação, enfim, diversos fatores que influenciam diretamente os desfechos cardiovasculares. Falando agora sobre a correlação entre doenças cardiovasculares e as áreas verdes, foi feito um estudo também no Rio de Janeiro, em que se analisou que quanto mais essa área verde é ampliada dentro da área urbana, maior a qualidade de vida dessas pessoas e, portanto, menor o risco de doenças cardiovasculares. E isso inclui não só o fato da urbanização, mas também a importância da área estética na saúde das pessoas, né? Então, se você tem uma área arborizada que propicia a essas pessoas caminhar ao ar livre, um ar mais puro e mais contato com a natureza, também traz uma qualidade de vida maior, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Perfeito. E pegando o gancho da nossa colega, tem outro estudo sensacional para trazer para cá, para essa mesa hoje, no nosso videocast, em que a gente analisa a realidade em Minas Gerais, em alguns municípios, um estudo feito em Minas Gerais, onde os pesquisadores decidiram olhar para a mortalidade de doenças do aparelho circulatório, que é um termo técnico utilizado para doenças que afetam o coração e as vasos sanguíneos. E esses dados
eles dão um choque de realidade na gente. Eu acho que esse é o melhor termo que eu posso usar hoje aqui. Porque o que foi visto na prática é que, na verdade, o CEP da pessoa influencia e muito no risco de mortalidade de uma doença, no caso dessa circulatória. O estudo mostrou uma ligação direta e escancarada entre a alta mortalidade e a desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Vamos pensar juntos com um exemplo real, trazendo um exemplo do cotidiano. O infarto ou AVC não escolhem classe social na hora de bater na porta, certo? Mas a chance de você sobreviver a eles, escolhe. Nos municípios de Minas, com menor infraestrutura, por exemplo, o cenário é completamente diferente de uma grande capital, como até Belo Horizonte, trazendo para uma realidade mais próxima. Pensa naquele paciente lá do interior que começa a sentir uma dor no peito. Se a cidade dele não tem uma unidade básica de saúde estruturada para fazer um eletrocardiograma rápido, ou se o hospital, com uma UTI e uma equipe de hemodinâmica, fica 2 ou até 3 horas de viagem de ambulância, o tempo corre contra ele. Na cardiologia, a gente tem aquele ditado clássico: o tempo é músculo. Cada minuto perdido é mais um músculo cardíaco que morre. E esse problema vai além da emergência, está na prevenção. Cidades com menos recursos muitas vezes sofrem com a falta de médicos especialistas, falta de exame de rotina ou até mesmo desabastecimento de remédios básicos para pressão e diabetes na farmácia popular, aquela farmácia da UBS, né, que a gente conhece. Sem controlar a hipertensão na base, o desfecho lá na frente ele tende a ser muito mais grave. Então, esse artigo aqui que eu acabo de trazer para vocês, analisando pequenas cidades em Minas Gerais, esfrega na nossa cara que não dá para falar sobre saúde cardiovascular olhando apenas para as escolhas do indivíduo, se ele é tabagista, se ele consome álcool, se ele come muito açúcar. Não, a gente tem que olhar para a infraestrutura e para a realidade social dele. Sabe o que ficou muito claro para mim? Que dentro dessa análise toda desses artigos desse artigo que foi lido, né? Que os determinantes sociais que nós estudamos na matéria ESC, aqui na faculdade. Então nós podemos ver aqui desigualdade social, áreas verdes e também o tópico abordado por Marcos. Então tudo isso influencia na saúde cardiovascular, nos riscos de mortalidade, né? Por doenças cardíacas, tanto o acesso a um bom acesso a serviços médicos, como o acesso a ter uma boa alimentação e também uma área urbana que favoreça a redução de estresse, maior prática de atividade física. Então não é apenas as escolhas do indivíduo, como o Marcos falou, mas também todo um determinante social que precisa ser visto com mais atenção pelas nossas autoridades. Exatamente como a colega falou, né? E justamente essa questão de escolaridade mesmo, porque as pessoas com maior nível de escolaridade vão possuir um maior acesso, vão conseguir entender, compreender melhor sobre as preventivas, as medidas preventivas, vão procurar esses serviços de saúde mais cedo e vão aderir, né, mais facilmente aos hábitos saudáveis. E em relação mesmo a esses públicos mais com carência, principalmente socioeconômica, né, maior pobreza, e a questão da moradia, elas vão ter ali, como você falou, né, piores condições habitacionais ou a menor renda, ou seja, até mesmo a questão de alimentação saudável, que está intrinsecamente relacionada com esse estudo cardiovascular, que vão ter menos acesso a produtos, a alimentos que são melhores para a saúde no geral. O André pegou o gancho de ESC, que eu lembrei muito da ação que a gente faz em PIEP todo semestre, que a gente justamente trabalha com populações que possuem uma condição socioeconômica limitada de recursos que a gente muitas das vezes tem no nosso dia a dia, e a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas de uma maneira diferente. Não é só apenas ter um olhar para a condição, mas, como vocês falaram, só para complementar, um olhar mesmo para o que a gente pode arranjar, o que a gente pode improvisar para que essas pessoas possam ter uma qualidade de saúde digna. Com certeza. E retomando até a minha fala, essa dificuldade também pode ter, igual tinham falado, do acesso à educação, mas também ao acesso de transporte, a meios de transporte para chegar até
algum lugar onde essa pessoa possa ter uma consulta e um acompanhamento médico regular, um exame e um tratamento adequado, que também corrobora para hipertensão, diabetes e também as doenças cardiovasculares pelas escolhas da vida ou a condição que esse indivíduo está, como já foi muito abordado, a prática de atividade física e não poder praticar por questão de, às vezes, o tempo, o trabalho, que também contribui para um aumento significativo de doenças cardiovasculares nesse tipo de região, nesse sistema. Bom, esse artigo que a gente fez, né, esse estudo ecológico, então ele foi concluído que fatores sociais e ambientais eles vão interferir, né, no aumento e também na diminuição dessas doenças cardiovasculares, né? Esse estudo ele tem grande importância, né, porque na epidemiologia ela vai permitir compreender a saúde, né, de forma coletiva e social ao mesmo tempo, né? E ao analisar essas populações, esses estudos que dessas doenças cardiovasculares, elas não dependem apenas dos fatores biológicos individuais, mas também justamente por conta das condições de vida, desigualdade social, do acesso à saúde, como foi bem abordado, e do ambiente que as pessoas vivem. Eu costumo dizer, o ambiente ele interfere demais, porque o que acontece? Se a pessoa está em um ambiente onde não há saneamento básico, áreas totalmente desmatadas, e esgoto, né, ao ar livre, a presença de descarte de lixo inadequado, a pessoa ela não vai ter aquela vontade de fazer uma atividade física, e isso vai incluir lugar onde tem rios, onde não são, onde pode evitar, né, não ter o descarte inadequado de lixo, né, um lugar arborizado, onde não tem, onde é livre de queimadas, né, lugares onde pode ter uma academia de saúde, né, coletiva, essas que ficam em pracinhas em algum lugar. Então isso vai interferir justamente, né? Então quem mora em lugares onde tem um meio um ambiente equilibrado, onde há justamente isso aí, essas pessoas elas têm um acesso melhor a fazer uma atividade física, correr, pedalar, e tudo isso ela vai interferir nisso aí. E esses artigos discutidos eles vão evidenciar, né, justamente que regiões mais vulneráveis socialmente elas vão apresentar maiores taxas de mortalidade cardiovascular, enquanto ambientes mais saudáveis, estruturados, eles vão contribuir, né, para a melhoria da qualidade de vida. E aí, por fim, é isso, né? Os estudos ecológicos vão auxiliar diretamente na formulação de políticas públicas, né, que pode permitir identificar essas áreas de maior risco e orientar ações de prevenção, né, promoção de saúde e contribuir para a redução das desigualdades. E é isso, esse foi o nosso podcast ecológico. E vamos finalizar agora. Tchau, tchau.